começando mais um Come Together, um talk que vai trazer investidores, empreendedores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer trajetórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu estou com ele, que é consultor, conselheiro e membro de comitês de inovação e aceleração digital de diversas empresas. Ele é autor e coautor de 9 livros e de mais de 300 artigos. Como palestrante, já fez 19 apresentações na NRF, o maior evento de varejo do mundo realizado em Nova York, e mais de 700 palestras no Brasil e no exterior. Ele também é sócio da High Partners, é pianista e o italiano mais baiano que eu conheço. Estou falando de Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail, uma boutique de estratégia de varejo e transformação digital. Alberto, muito bem, muito prazer ter você aqui. Obrigada por nos receber no seu escritório cheio de fotos de Varese, né? Isso mesmo. E Varese, né? Porque não é Varese, Varese. E obrigada por você ter aceito o convite. E assim, é um privilégio, primeiro, ter você como sócio. Segundo, poder contar um pouco mais da tua trajetória, da tua história e receber ainda mais conhecimento de alguém que sabe tanto de varejo. Vamos lá. Muito bem. Primeira pergunta, quem é Alberto Serrentino e quando começa a tua história, quando e como começa a tua história com o varejo? Tá, então eu tenho 53 anos, nascido em Salvador, na Bahia, de pais italianos, criado entre Salvador e Varese, daí vem o vínculo com a cidade, com a família. Mas morei em Salvador até me formar. Depois eu mudei para a Itália, da Itália vim para São Paulo, que é a cidade que eu escolhi viver, e onde já passei mais tempo do que eu passei em Salvador na minha vida. Sou casado, pai da Carolina, que tem 18 anos, 2 enteados, em vias de chegar já um neto, 4 cachorros. É importante falar dos cachorros, é uma parte importante da casa, né? E economista de formação, com uma paixão pelo varejo desde a adolescência e pela música desde a infância. Sim, muito bem, muita coisa, né? E você uma vez me contou que o teu pai, italiano, ele foi quem trouxe a marca Benetton para o Brasil. E aí a minha pergunta é, você participou, quantos anos você tinha quando isso aconteceu? E você de alguma maneira participou dessa experiência? Muito. Foi decisiva, né? Porque foi isso que me colocou dentro do varejo para nunca mais sair. Uhum. Então, quando firmaram o acordo para a vinda da Benetton para o Brasil, era 1984, nessa época eu tinha 15 anos de idade. E aí, já de largada, precisava entender como esse negócio funcionava. A gente, além de implantar o negócio no Brasil, ia abrir lojas. Uhum. E todo ano nós passávamos 3, 4 meses por ano na Itália, em Varese, e nessa passagem desse final de 84, fomos conhecer a operação de loja da Benetton. Então eu digo que minha primeira imersão em varejo foi na Suíça. Eu fiquei uma semana dentro de uma loja, trabalhando, dobrando roupa, entendendo a operação. Eu era moleque, mas assim... Mas me apaixonei por aquilo, me apaixonei. Depois a gente abriu as lojas, começamos a abrir as lojas em Salvador, começamos a abrir loja, pipocar a Benetton no Brasil inteiro. Abrimos as lojas de Salvador e eu comecei a frequentar as lojas nos finais de semana. E eu comecei a gostar daquilo, e aí eu comecei a querer ficar na loja, aí eu comecei a ver que tinha até algum jeito para isso. Então eu ficava na loja atendendo o cliente e trabalhando, isso também, moleque. Depois, quando na passagem, aí os feriados, mesma coisa, tinha feriadão, eu ia para a loja. Uhum. Tinha liquidação, que era uma loucura quando a Benetton fazia liquidação no Brasil, eu ia para a loja. E na passagem do meu segundo para o terceiro ano colegial, antigo colegial, né, agora ensino médio, a gente ia abrir uma loja em Feira de Santana, no interior da Bahia. Uhum. E aí, na época, meu pai falou, você quer ir lá abrir a loja? Eu falei, eu quero, eu vou. E aí me despacharam e eu fui para Feira de Santana nas minhas férias escolares. Mas ainda bem que você já tinha um sotaque para abrir lá, regional, já chegou lá. E eu fui lá abrir a loja, ou seja, recrutar a equipe, montar o time, Quantos montar a anos loja. você Eu tinha 16 anos. E ia fazer 17, né? E fiquei lá minhas férias, operando a loja como gerente. E depois, quando ia começar as aulas, eu voltei para Salvador e uma gerente assumiu a loja. E daí nunca mais consegui sair do varejo, né? Porque é um vírus, o varejo entra no sangue e não sai nunca mais. Então, essa trajetória foi importantíssima, fundamental e me fez descobrir e me apaixonar pelo varejo. Sim. Que história, hein?
Eu não sabia toda, assim, só sabia metade. Só sabia da Benetton ter vindo para o Brasil. E aí também o que acontecia, né? Férias, depois de tudo isso, aí eu falava, bom, eu quero visitar a loja. Então vinha para São Paulo para rodar com o pessoal de operações, visitar as lojas, ver loja nova, conhecer loja. Eu gostava de passear, visitar a loja. Aí aquilo começou a contaminar as minhas rotinas, porque então mesmo de férias, então sei lá, estava de férias na Itália, eu gostava de ficar rodando nos centros das cidades olhando lojas, entrando em loja, olhando loja. Eu comecei a educar o olhar para ver varejo de um jeito diferente, não mais como cliente, mas começar a gostar daquele negócio. Sim. E aí isso continua até hoje, né? Eu não consigo andar por áreas onde tem varejo, loja, sem querer entrar, sem querer olhar e sem querer ficar, né, decifrando o que está lá dentro. Sei bem. Me conta, e aí, assim, quando surgiu a Varese, né, e assim, você identificou uma demanda, porque hoje a Varese, ela é uma boutique, você atende diversos clientes e clientes bem importantes aqui no Brasil. Quando é que você criou e onde você enxergou essa demanda? A tua trajetória começa antes, enfim. No período que eu morei na Itália, eu não trabalhava em varejo, eu trabalhava para varejo, eu estava na indústria, depois voltei para o Brasil. Aí trabalhei como executivo em negócios de varejo, depois eu comecei a colocar um pé no mundo da consultoria e ver que realmente eu tinha muito mais vocação para isso do que para operar, né, e para ser gestor. E isso foi lá no final dos anos 90. Depois eu migrei de vez para o negócio de consultoria a partir de 2000. Eu entrei como sócio de uma empresa de consultoria especializada em varejo, onde eu fiquei 14 anos e cheguei aí a ser o head da consultoria. E aí realmente eu consegui fazer a transição entre, né, alguém que vivia, gostava e trabalhava ligado ao varejo para alguém que começava a olhar o varejo de cima e a ter uma visão mais crítica e estratégica sobre o varejo. E aí também descobri que a minha vocação está muito ligada à estratégia, muito ligada a conseguir decodificar e sintetizar o que acontece no ambiente externo, olhar para frente, olhar futuro, olhar o que impacta e depois poder, né, traduzir isso de uma maneira muito, muito simples para os negócios. E o desejo de fazer a Varese foi amadurecendo, né, lentamente, e ela nasceu meio por acaso, porque de repente eu comecei a querer fazer uma coisa mais especializada, mais simples e mais, com mais foco. E aí eu fundei a empresa em 2014, no começo de 2014, mas ela foi ganhando forma moldada pela demanda, porque a Varese nunca foi vendida, ela foi comprada. Então foi em cima das demandas de clientes e de relacionamentos que eu fui começando a canalizar o foco dela. Eu já tinha muito mais a definição do que ela não faria do que o que ela faria. Já é um ótimo caminho, né? Que seria varejo, né, e só varejo, e que seria estratégia e só estratégia. Então, a partir daí cabe muita coisa dentro disso. Sim. Então, e obviamente o que foi acontecendo é que de 2014 para frente, a agenda digital foi crescendo, ganhando relevância, até o ponto de se tornar central na estratégia de qualquer negócio de varejo. Então, a transição entre estratégia de varejo e estratégia de transformação digital foi natural pela agenda das empresas e desse tema começar a ser tão relevante. A outra coisa é que toda a minha trajetória de consultor teve no paralelo a trajetória de construir e buscar agendas de inspiração no mundo, que também eu faço praticamente ao mesmo tempo que eu faço consultoria. Então, há mais de 20 anos, eu acabei desenvolvendo essa capacidade de identificar onde existem fontes de inspiração, conseguir organizar conteúdo e formas de capturar insights dentro de ambientes muito diferentes e depois conseguir aterrissar e traduzir esses insights de alguma maneira para a realidade dos negócios. Então, isso me acompanhou durante toda a minha trajetória de consultor e me acompanha também na Varese, que aí foi feito com uma outra empresa, que é a BTR Varese, na qual eu e o Eduardo somos sócios, e que faz exatamente isso, né? Curadoria de conteúdo e a construção de programas internacionais que a gente vai focar aonde tiver inspiração para inovação, transformação e para ajudar as empresas e os líderes a olharem para o futuro. Eu vou pedir até uma permissão e abrir aspas aqui, porque esse seu dom de sintetizar e de poder descobrir e tudo mais, foi inclusive o que
nos aproximou, né? Que Foi. foi quando o Júnior, que é o CEO da High Partners, foi pela primeira vez para a China com vocês em 2017, quando vocês também foram os primeiros a levar varejistas do Brasil para ver China, quando era algo super distante. Sabia que havia alguma coisa acontecendo lá, mas não da forma como vocês foram, não desbravando e nem entrando em lugares em que vocês entraram, porque hoje a gente pode até ter outras visitas lá, mas está mais Disney o negócio, assim, agora você vai ver mais por fora, mas vocês foram como governo, enfim, foram... O Júnior conta que foi uma experiência, assim, que foi aí que tudo mudou, né? Com muita aventura também, né? Porque esse olhar de desbravador é muito empurrado por, obviamente, intuição e por esse estado de atenção que a gente tem de olhar o que está acontecendo no mundo e de tentar olhar o menos óbvio, né? Mas tentar ler por trás daquilo que está na superfície. Isso era uma coisa que, assim, há alguns anos vinha incomodando no bom sentido, né? Do tipo, tem uma coisa acontecendo lá, tem uma coisa acontecendo lá. Não é trivial, não é óbvia, não dá para entender a distância. Tem que ir lá ver, entender e mergulhar para poder confirmar realmente essa percepção, essa intuição, essa leitura de que tem coisas transformadoras muito profundas acontecendo lá. E aí, obviamente que quem nos acompanha na confiança, né? Porque é totalmente isso, é um voto de confiança, né? O que nós vamos ver? Nós vamos descobrir juntos. Então, vamos lá ver. E tem muita aventura no meio do caminho, mas tem muita recompensa. Oi, como tem. Acho que no fim foi um 180 para todos que estavam ali do tipo, peraí, a gente vai ter que voltar, repensar para poder ir, e foi disruptivo, né? E acho que agora é óbvio falar de China, mas em 2017 não era tanto tipo, assim. zero a cabeça aqui, vamos destilar esse negócio. Exatamente. Que é muito provocador. E me fala uma coisa, hoje você se senta, como eu comecei aqui falando, que você se senta em diversos conselhos e comitês de inovação, aceleração, enfim. É difícil pegar tudo isso, colocar ali, aterrizar e, de fato, porque a aplicabilidade não depende só de você, é todo um time que tem que estar engajado, enfim, entendendo aquilo que você está falando, que é isso. Às vezes as pessoas não vão entender naquele momento. Qual que é, hoje, se der para você elencar, uma dificuldade top one, assim, que você tem na aplicabilidade disso tudo que você traz como bagagem e repertório? É cultura. O grande desafio das empresas, principalmente naquilo que se chama, né, da agenda de transformação, porque uma empresa nativa digital não passa por essa dor. Né? Ela já nasce moldada ao ambiente que nós temos hoje. Ela já nasce com a cultura que nós precisamos hoje. Ela já nasce com os processos e os sistemas demandados por uma empresa ágil e do jeito que ela tem que ser no mundo de hoje. Mas as empresas que têm herança, elas têm que fazer a transformação. E a transformação dói na cultura, porque existe um jeito de fazer que está disseminado nos processos, na história, na maneira como as pessoas foram educadas, treinadas e cresceram dentro das empresas, no sucesso que a empresa carrega. Sim. Quando se fala de legados, as pessoas remetem muito a legados de tecnologia, de sistemas, mas eles não são os maiores legados da empresa. Os maiores legados da empresa estão naquilo que, para mim, a melhor definição de cultura que eu ouvi até hoje, coloquei até nos meus livros e para mim é sintético e poderosíssimo. Eu vi de um editor da Fortune há mais de 20 anos atrás. Ele falou, cultura é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém diz a elas o que fazer. Então, essa é a grande dificuldade, porque não é mexer com uma coisa óbvia que você, né, desliga A, liga B e as coisas funcionam de um jeito diferente. Você tem que desconstruir pelo engajamento. Então, há um processo de tomada de consciência. Da tomada de consciência é um processo de definição estratégica, né? Estratégia é basicamente escolha e renúncias. Entre a definição com conscientização e a execução, a cultura se torna um grande elemento decisivo se aquilo vai ser bem sucedido ou não e se a ambição vai ser alcançada ou não, ou se a transformação vai ser efetivamente profunda ou superficial, né? Então, eu vejo hoje realmente o maior desafio do líder como equilibrar, porque você não pode zerar e destruir uma coisa que levou empresas para uma posição de sucesso e de resultados, né? Então não é jogar no lixo e fazer uma coisa nova. É preservar e proteger as coisas boas, desafiando elas a evoluir e mudar. Isso é muito difícil de fazer. Tem que ter uma sensibilidade enorme, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita capacidade de focar energia, de fazer escolhas, de eleger prioridades e não se perder no meio de tudo isso.
e de saber respeitar as coisas que precisam efetivamente ser preservadas e as que precisam ser desafiadas. Então, eu vejo claramente que essa é a maior dor de quem está sentado nas cadeiras de comando e decisão das empresas, de como fazer isso andar com velocidade, mas com consistência. Você falou uma coisa importante, que é respeitar o sucesso e a história, né? Mas essa história nem sempre é garantia do sucesso futuro, porque as coisas mudaram. E eu estava até lendo o livro da Netflix, né? A Regra é Não Ter Regras, e fala bem no começo do livro, ele diz quando ele vai ofertar a Netflix para Blockbuster, e todo mundo meio que, né, imagina esse cara, quer vender, era até uma proposta um pouco diferente, nem era o streaming que a gente vê hoje, mas que a Blockbuster estava sentada naquilo que ela confiava que ela era, sem olhar para o futuro e para o disruptivo, e dizendo, eu tô aqui e tô super bem como eu tô, né, independente de... E de repente, em pouquíssimo tempo depois que eles foram lá, de repente a Blockbuster começa a declinar e não consegue mais, né? Não tem mais como voltar. Ela realmente ficou submersa ali no próprio ego, na própria, enfim, essa coisa de não aceitar, não quebrar paradigmas ou quebrar e aí tem que ter questões. muito equilíbrio, né? Porque eu acredito que o líder e as empresas precisam de um certo grau de paranoia para se desafiar o tempo inteiro, né? Entrar em zona de conforto, mas tem que também ter equilíbrio, né? Porque se também for querer embarcar surfar todas as ondas e achar que tudo vai transformar o seu negócio e também não cuidar de execução e de como fazer crescimento consistente e sustentável, né? Você destrói, mas não constrói. Então, é muito complexo. Eu realmente vejo hoje o papel de líderes, né? Da liderança dentro do ambiente dos negócios com o tamanho dos desafios que nós temos, riquíssimo, mas muito complexo. Sim. É por isso que eu tenho uma obsessão pela simplicidade, porque e é um pouco o que assina o meu último livro, né? Que é pensar simples em ambiente complexo. Quanto mais complexo se torna o ambiente externo, eu acredito que mais simples tem que ser o ambiente interno, porque já basta a complexidade externa. Se a gente complicar as coisas para dentro, as empresas travam. Você é uma pessoa muito estudiosa, né? Eu te conheço, exigente, uma pessoa ali que não faz nada assim que não seja para fazer bem, né? E você é imersivo, quando você vai fazer um negócio, você se dedica. Como você, na sua rotina, se organiza para poder ser esse para-raio de tanta informação? Quer dizer, tem algum hábito, uma rotina para oxigenar, para poder realmente focar? Porque você é um cara focado. Então, como é que... Eu falo que homem ainda é meio mono, não é estéreo, né? Mono fica lindo, né? Mas você é um cara que é um captador de informação. Tem algum hábito ou rotina que você faça que te ajude nessa sua autoaterrissagem de conteúdo? Eu acho que muitos, assim. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de ler, desde criança, e sempre gostei muito de estudar. Sempre. E tudo, né? Então... E sempre tive uma coisa de... eu prefiro deixar de fazer alguma coisa do que fazer mal feita. Sim. Então, se eu resolvo fazer qualquer coisa, isso vale para esporte, na minha vida sempre foi assim, para esporte, para lazer, para hobbies, para o trabalho, para o estudo, para tudo, né? Assim, se vai fazer, faz bem feito. E com profundidade. Então, eu acho que são vários hábitos, né? Eu me imponho uma rotina de muita leitura sempre, sobre muitas coisas, né? Então... A leitura informativa necessária, né? Porque a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo no nosso entorno. Sim. A leitura técnica, a leitura também que, né, tira a cabeça um pouco daquilo que são os temas de trabalho, mas que, né, te ajudam a pensar, te ajudam a arejar a cabeça e viajar muito. Eu sempre gostei de viajar, mas de viajar para mergulhar. Eu faço isso quando eu estou viajando no turismo, eu faço isso quando eu estou viajando no trabalho. Então, se eu vou viajar ao trabalho para aprender sobre alguma coisa ou para poder mergulhar e aprofundar qualquer coisa, ou num evento, ou numa viagem, ou numa agenda de encontros, ou qualquer coisa, eu estudo antes, eu preparo, eu roteirizo e eu tento tirar o melhor daquilo. E eu faço a mesma coisa quando eu vou viajar a lazer, né? Eu estudo antes, eu preparo, eu roteirizo e tento sair o mais enriquecido possível daquela experiência, né? E eu tenho uma coisa que eu realmente acredito que a gente aprende o tempo todo, em todas as experiências, vivências e com todo mundo. Sim. E o mundo da consultoria é uma esponja, porque a vida de consultoria, e hoje consultoria, conselhos, né, mas o mundo dos programas, tudo que a gente faz, cada coisa que a gente faz nos faz sair melhor do que entrou. Em
Então, a cada projeto, a cada interação, a cada desafio, a cada viagem, eu acredito que eu saio melhor do que eu entrei, mais rico, enriquecido pelas pessoas que participaram daquilo, pelas experiências que cercaram aquilo. Então, eu de fato, essa definição eu ouvi do meu primeiro chefe, quando eu trabalhei na Itália, que depois de uns meses de convivência, um dia num feedback, ele falou: você é uma esponja. Você é uma esponja, você fica o tempo inteiro, você suga as pessoas. Eu falei: eu sou assim desde criança, eu sugo, pergunto. E eu aprendo. E eu acho que isso também a gente tem que ter como humildade, né? Assim, efetivamente achar que mais importante do que ter as respostas é saber fazer muitas perguntas, porque todo mundo te ensina alguma coisa o tempo inteiro. Então eu acho que não acredito mais, nunca acreditei muito no poder da academia em formar as pessoas e deixá-las prontas para qualquer coisa. E para mim a faculdade foi um grande exercício de autoaprendizagem. Assim, eu fiz a minha faculdade. Não foi a faculdade que fez o meu programa, foi eu que fiz o programa. Porque eu fiz matérias a mais do que estavam demandadas, eu estudava coisas a mais do que eram requeridas, eu desgastava os professores, né, infernizando eles, mas me dá mais. O Alberto chegou, ele já falava: o Alberto chegou, gente, vai. Eu era monitor e tal, eu participava de grupos de pesquisa, eu era voluntário em qualquer coisa. Então, o conhecimento está aí, né? Depende da carga de energia que você coloca de realmente querer absorver. Você é interessado. E eu acho que isso fez você chegar onde você chegou, sentar em cadeiras tão importantes como você se senta hoje, porque não é brincadeira, né? A gente está falando dos maiores varejistas do Brasil. Então, e você tem uma reputação, né, Alberto? Porque quando a gente fala, inclusive na High Partners, por isso que eu digo que é um privilégio mesmo, porque quando a gente fala, High Partners, o Serrentino, então o negócio é legal, porque tem uma chancela, uma credibilidade que você conquistou nesses seus muitos anos aí que você está, né? Mas acho que isso tem muito a ver também com a autenticidade, né? Sim. Que eu acho que é um traço que eu também sempre tive, assim. Eu não tenho personagens, né? E às vezes até me falam que eu sou sincero demais, franco demais e transparente demais, né? Então, assim, até em excesso. Mas eu acho que isso vai dando, assim, não tem o Alberto conselheiro, o Alberto consultor, o Alberto na vida social, né? Eu tento ser sempre a mesma pessoa, do mesmo jeito, com a mesma franqueza, às vezes até desconcertante, mas sim. Agora, tem uma palavra que eu acho que te descreve. E essa palavra você também, quando vocês vão lá, você e o Edu apresentam, que acho que é a chave de muita coisa na vida. Quando eu fiz um Come Together com o Alberto, com o Mariano, ele também falou sobre isso e também está na frase que a gente conhece do Ayrton Senna, que se chama disciplina. Que acho que é a chave de muitas coisas. Não é uma coisa simples, porque para algumas pessoas é mais simples, e para você eu acho que ela é um pouco mais simples, porque você já é assim desde sempre, mas é um skill que nem todo mundo tem. Que diferença faz a disciplina na sua vida? Porque eu acho que a minha pergunta é assim, né? O que é disciplina, o que você entende por disciplina e o que a disciplina faz, inclusive nos negócios, o que ela traz nos negócios? Tudo, e assim, para mim, se eu tivesse que eleger um traço comportamental decisivo para o sucesso das pessoas ou para a vida das pessoas e das empresas, para mim seria disciplina no topo da lista, sem a menor dúvida. Olha, eu acho que disciplina pode ser traduzida de várias maneiras, né? Então, é saber fazer escolhas, é saber escolher prioridades, é perseverar nas coisas, é se comprometer com as coisas, né? Você resolve fazer uma coisa, faz bem feito e faz. Você assume um compromisso, você executa aquele compromisso. Vale para tudo isso para mim. Vale para as rotinas, vale para atividade física, vale para alimentação, vale para o trabalho, vale para o estudo. Vale para o tempo, né, para a gestão do tempo, e vale para as empresas. Assim, eu não acredito em empresas prósperas e de sucesso que não tenham disciplina, mesmo quando a gente está num ambiente de aparente caos e de muita inovação. Para mim ela é mais importante ainda, porque quando você começa a ter muita dispersão, ou muita oportunidade, ou muita ideia, como é que você canaliza tudo isso de uma forma produtiva? Sem disciplina não existe. Então, sair de coisas genéricas para coisas concretas. Eu realmente acredito, pratico e tento reforçar isso o tempo inteiro, e quando por alguma razão eu sinto que eu não estou sendo disciplinado em alguma coisa, me imponho e me cobro demais isso, porque eu acho que é assim, decisivo. E para mim é muito natural, porque eu sempre fui disciplinado. Mas quanto mais eu amadureço, mais eu vejo que isso realmente é um traço
muito importante para a vida, para o trabalho e para as organizações também. E às vezes a disciplina, como você falou, às vezes ela pode soar ruim, né? Porque as pessoas pensam que disciplina é regra, é ter ali. E disciplina é como você falou, é consistência, é comprometimento, é você estar né, assim, disposto a fazer. A gente estava ontem no VTEX Day, o Lewis Hamilton estava lá e foi emocionante ouvir, porque, cara, ele foi um cara disciplinadíssimo, porque não se chega onde ele chegou com a improbabilidade que ele tinha, né? E disciplina tem muito a ver com saber dizer não. Muito a ver com saber dizer não. Renúncias. Então, o que são empresas disciplinadas estrategicamente, né? Ou pessoas disciplinadas, né? Você citou aí o Lewis Hamilton, ele falou isso, né? Quer dizer, para ele chegar onde ele chegou, ele teve que abrir mão de muita coisa. Sim. Mas ele nunca se arrependeu das coisas que ele estava renunciando. E ele nem sentiu que eram renúncias conscientes. Sim. Eu sei que isso não cabe naquilo que eu quero fazer e, portanto, eu não vou fazer isso porque eu quero buscar outras coisas. Sim. Então, a disciplina é para escolher, acima de tudo. Não existe querer abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, sem fazer renúncias claras, não há disciplina. E sem saber dizer não há disciplina. Porque a disciplina é aquela, mas isso é tão bom, né? Isso pode valer para a disciplina de saber ser rigoroso numa dieta, a disciplina de saber ser rigoroso na atividade física. Eu não vou ceder à preguiça ou a mais uma hora de sono, porque isso é importante para mim. E para as empresas também. Sim. As oportunidades vão chovendo e aparecendo. Sim. E como é que você mantém o foco e dizer, não, a gente combinou que não ia fazer isso. Então a gente volta e recombina, ou então a gente não vai fazer. Exato. Porque isso nós falamos que não faríamos. Que foi o que você falou na sua primeira ou na segunda pergunta que eu fiz. Você, na verdade, as coisas da Varize aconteceram tão naturalmente, mas o que te guiou foi saber o que você não queria ser ou não queria fazer. Isso. Então, você já foi disciplinado a ponto de dizer isso não, e isso vai te levando para um caminho natural, né? É tão natural. Muito bem. Você também falou já, mas eu quero saber mais dessa história da música. A música, em algum momento da sua vida, ela quase tirou a sua disciplina, ela quase tirou você do rumo e falou, não, vamos para cima do trio, vamos tocar piano, teclado, enfim, lá em Salvador, vamos tocar com alguém. E aí a minha pergunta né, em que momento, você teve algum momento que você teve assim, balançou, e se balançou, obviamente sabemos que ele não foi tocar no trio lá com a turma, mas como é que foi essa experiência assim? Porque é uma coisa completamente ela não foi, ela né? A música fez e faz parte da minha vida desde que eu me lembro dela, né? Me lembro como pessoa. A minha mãe conta que com 1 ano de idade eu ficava o dia inteiro ouvindo música. Então, eu nem falava e já ouvia música. Eu comecei a tocar piano com menos de 6 anos de idade, né? Eu comecei a pedir um piano com 5 anos de idade, insistentemente. E nunca mais parei, né? Eu toquei piano, depois comecei a tocar violão, depois comecei a tocar baixo, depois comecei a tocar em banda. Aí depois do baixo eu descobri que meu talento era muito maior realmente pro piano e pro teclado. E aí eu abandonei o baixo e comecei a tocar teclado em banda, e depois de bandas eu comecei a acompanhar músicos e cantores, ser convidado, ia fazer jingle, ia tocar até um trio elétrico no ano, embora não fosse a música que eu mais gostava, mas assim foi uma experiência. Tudo isso foi na Bahia, né? Sim. Tudo isso foi na Bahia. E eu acho que a música, assim, eu sou muito racional, excessivamente racional. Eu acho que a música é o meu contrapeso. Sim. É o que consegue me contrabalançar, é a minha válvula de escape. Sempre foi o meu principal hobby e talvez seja aquilo que consegue um pouco contrabalançar essa cabeça tão centrada e tão fincada no chão que eu tenho. Então, e nunca me abandonou. Mas houve um momento chave no qual ela poderia ter sido o meu encaminhamento de vida. Né? O meu pai, ele era um liberal convicto em todos os aspectos, né? E ele sempre acreditava muito nas liberdades individuais e liberdades de escolhas. Sempre. Filosoficamente ele acreditava nisso. E como eu me espelhava muito nele, profissionalmente, e tinha muita admiração e queria muito seguir um pouco a trajetória e tudo, ele sempre tentou me tirar desse caminho. Ele me forçava, não se influencie, não se deixe influenciar. Quer ser músico, vai ser músico. Né? E houve um momento no qual a gente tinha uma banda em Salvador e tínhamos uma produtora e vamos fazer um show. E na época, André Medina, que era um dos maiores produtores musicais do Brasil, foi assistir esse show. O Gilberto Gil estava assistindo esse show também. Salvador, André Medina, no final do show, procurou a produtora e falou, olha, gostei,
Como chamava a banda? A banda, com BH, uma palavra só. Banda. A banda. E ele falou, eu produzo os meninos, assim, eu vou ter que levar pro Rio todo mundo, vamos ter que lapidar, vamos ter que dar uma lapidada no repertório, vamos ter que dar uma lapidada nas músicas, nas formas, coisa e tal, mas dá pra lançar, dá pra gravar, dá pra lançar eles e coisa e tal. Tem que tirar os tererês, mas, né? E aí, sim, comitê de crise. Comitê de crise. Vamos discutir. E aí eu fui o primeiro a levantar. Não. Tô fora. No dia seguinte, isso. O show foi num sábado, no domingo, reunião de crise, né? E eu falei, gente, sem pestanejar, sem titubear, não cheguei nem mesmo a balançar. Eu tava terminando a faculdade, falei, vou terminar a faculdade e vou voltar pra Itália. Essa é a minha agenda, assim, é isso que eu vou fazer. Focado. Isso não cabe na minha agenda. Então, eu não vou abrir mão do que eu tô fazendo para fazer isso. Enquanto der para fazer as duas coisas, ótimo. O dia que tiver, se há essa hora de escolher, tá escolhido. Tinha um outro que também era engenheiro, com a mesma cabeça, falou, eu também tô fora, um em cima do muro, dois desesperados. Né? Do tipo, pô, pera aí. Vocês são loucos? A gente tá há anos sonhando com isso, agora que aconteceu, a gente vai jogar tudo para cima e vai abandonar e vai abrir mão, né, de tudo isso. E aí acabou a banda. Porque tinha um que era profissional, músico profissional, ele falou, então peraí, então acabou a brincadeira, né? Pra mim isso não é brincadeira, se pra vocês é brincadeira, acabou. E eu continuei fazendo música, tocando, acompanhando artistas e tal, e nunca mais parei. E há 4 anos nós formamos uma dupla, né, muito, muito gratificante, porque realmente, assim, música pra mim hoje assim, é realmente parte fundamental da minha vida, fundamental. E eu acho que isso, né, se as teses estão corretas de desenvolvimento criativo e do cérebro, se tem que trabalhar os 2 hemisférios e tal, eu não tenho a menor dúvida que a música tem uma enorme contribuição para tudo aquilo que eu consigo fazer profissionalmente e ela deve ter contribuído muito para a minha formação e para o desenvolvimento de competências, né, sem o sentido. Imagina, se você fosse só racional, meu Deus do céu. E eu te agradeço muito também, porque depois do nosso encontro aí, que foi totalmente pelo trabalho, né? O Júnior foi para a China, voltou, depois foi para a convenção de Comandatuba, Isso, e aí ABF. Conheceram as esposas, e vamos marcar um jantar. Eu canto, eu toco piano. Eu falei, ele toca piano? Bom, vamos ver o que ele vai tocar, se ele vai tocar Danoninho, se ele vai ser um pouco mais avançado. E a Alberto, desde a primeira vez, não, mas não tem um lugar pra gente ensaiar? Eu falei, gente, ele quer ensaiar, meu Deus. Você viu como eu li. Quais são as músicas? Você quer? Mas eu acho que nós revivemos juntos o momento da gente ressurgir e colocar o nosso dom. E dom não é nosso, né? É quando a gente toca as pessoas. E você tem esse poder. Quando você senta lá no piano, você emociona, a gente se arrepia. Então, é uma coisa que realmente... Mas é o que eu digo, assim, pra mim não há a menor dúvida de que entre estar num palco de um show tocando como eu estou em algumas vezes, estar num palco falando sobre varejo, essa é a minha escolha primária, né? Se eu tiver que escolher, você tá escolhido. Muito bem. Existe algum episódio nessa história do varejo que tenha te marcado, algum dia que te marcou, que você fale, nossa, isso aqui me marcou demais, pode ser no seu início, no meio, recente? O que você acha que nessa sua jornada longa tem alguma situação? Eu acho que eu não consigo destacar assim, um evento, um episódio... Algo que tenha te impressionado? Não, mas eu acho que... para mim ficou muito claro desde muito cedo, né, quando eu comecei a me aproximar desse negócio, e quanto mais eu ia conhecendo ele, que tem que ter muita paixão para fazer isso direito. Muita paixão. Assim, eu não conheço um bom varejista que não seja apaixonado por esse negócio. Não conheço. Não é um negócio pro cara que, né, tô cumprindo aqui uma missão. Não. Assim, não é. Porque esse negócio tem muita gente. Tem muito detalhe. Talvez a coisa que mais me marcou no varejo é quando você começa a tentar racionalizar por que algumas empresas dão tão certo, outras dão tão errado, com coisas tão parecidas, assim, na superfície elas são tão parecidas, e por que uma vai tão bem, a outra não vai bem, por que alguns prosperam, outras fracassam, por que algumas se perpetuam e outras ficam pelo caminho, umas crescem e outras não. Você fala, pô, não tem uma grande diferença de qualidade, né, nos talentos, na liderança, na história, né, nos episódios de sorte e azar que cada uma teve, nas circunstâncias, né? Por quê, né? Por quê? E você começa a ver, esse negócio é tão cheio de detalhes, de sutilezas que às vezes fazem a diferença. Então,
eu acho que para mim é muito isso, né? A vivência com o varejo foi levando essa coisa de que não é uma receita pronta. Assim, não é um negócio faz A mais B mais C, esse negócio dá certo. Não dá. Porque você começa a ver, tem tanta coisa, porque tem muito ser humano envolvido no meio. Sim. Tem muita gente. E é o ser humano, porque por mais que a digitalização tenha vindo, né, Alberto, a gente tem visto que o componente humano é o que no fim determina muita coisa. E assim, às vezes você fala, pô, tem tanta empresa boa de varejo, bem sucedida, de enorme sucesso, que não faz nada de extraordinário. Isso é uma coisa que sempre me intrigou. E quanto mais eu entrava no mundo de consultoria, onde você tem que, de certa forma, tentar traduzir aprendizados e compartilhá-los, né? Mas por quê, né? Que daí para mim ficou muito claro, o básico bem feito no varejo tem um peso gigantesco, não adianta inovação sem boa execução e algumas dessas coisas, mas eu acho que tem muito isso, né? Por mais que haja hard skills no negócio de varejo, e há muitas, e por mais que esse negócio esteja se sofisticando, se tornando mais complexo, se tornando mais tech, e demandando novas habilidades e competências, não há a menor dúvida disso, ainda é um negócio de muito soft skills, muita sensibilidade, e dependendo do setor muda tudo, mudam essas habilidades, né, não óbvias, né? Se você vai para um negócio mais de moda, a sensibilidade do produto, isso para mim veio muito forte pela cultura italiana, né? Por viver o mundo do que é a cultura italiana, que é esse olhar, o senso estético. Como é que você ensina senso estético? Não, você vive. Sim. Senso estético você não aprende, você Bem absorve. junto, Você absorve. Bom gosto, você não aprende, você é educado a ter, né? Não está num livro o bom gosto, né? E a mesma coisa é a sensibilidade com as pessoas. E tem gente que tem. Tem gente que tem isso nato, mas tem gente que desenvolve. E aí, realmente, acho que isso talvez, mais do que um episódio, uma coisa, é essa tomada de consciência de que é muito difícil você dar uma receita para um negócio de varejo e dizer faz isso que vai dar certo. Muito bem. Se a gente olhar, caminhando para o fim aqui, infelizmente, do nosso papo, porque o nosso papo, a gente ficaria muito mais tempo, mas é que você aí não deve ter tanto tempo para ficar escutando a gente, então a gente vai aqui caminhando para o fim. Mas se a gente for olhar agora num médio e longo prazo do varejo, se você pudesse resumir aquilo que seria importante para a agenda do varejista, aí você vai inspirar empreendedores a criarem soluções disruptivas e o varejista a colocar esses temas na sua agenda, quais seriam? Olha, o que eu tenho constatado e tentado um pouco sensibilizar as empresas é que hoje, de fato, a agenda de um líder de um negócio de varejo, ela ficou muito mais abrangente e complexa, né? Então, para o que tem de maravilhoso e de angustiante, né? Então eu digo, olha, eu acho que é um privilégio viver no ambiente de varejo nesse ciclo da maior transformação da história desse negócio. Mas é também muito angustiante, muito difícil e complexo. Então, eu digo, porque o líder, ele precisa cuidar do propósito, então, coisas que não estavam na lista do que faz um negócio de sucesso e eu acho que hoje tem que estar, né? Então, uma empresa sem propósito, uma empresa sem uma base forte de valores, princípios e de um norte, uma cola para as pessoas, vai ter muita dificuldade no futuro. Então, um líder precisa cuidar disso. Se isso não for muito explícito e claro, isso precisa ser construído, explicitado. Sim. E se isso for, tem que ser muito valorizado e protegido. Né? A cultura, não há como, porque isso é o elemento determinante daquilo que as empresas vão conseguir executar bem ou não daqui para frente, e numa velocidade cada vez maior, numa pressão cada vez maior. A transformação, porque por mais que uma empresa de varejo esteja muito saudável, seja uma empresa de sucesso, seja uma empresa, né, lucrativa e de muita prosperidade e tudo, isso não garante o sucesso futuro dela, se ela não se desafiar a interpretar e a sair da zona de conforto para entender o que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, mas principalmente como é que ela navega essa agenda de transformação, né, protegendo o que ela tem de bom, né? E fazer tudo isso com disciplina e execução e foco em resultado também, porque não adianta ter um líder que é um grande provocador de mudanças e que vai abrir agendas importantes para o futuro da companhia se ele também não executar o presente, Sim. porque o presente é o combustível do futuro. Então, é difícil, é complexo e por isso que eu tenho dito assim, que vai precisar mudar o perfil de liderança. Já está mudando. Porque o líder autocrático, centralizador, super-homem, que tem todas as respostas para tudo e que dá os caminhos e diretrizes para absolutamente tudo, não funciona mais.
ele não vai caber dentro dessas agendas, dessas empresas e daquilo que nós vamos precisar dos líderes para o futuro. Então, vai ter que ter uma capacidade de delegar mais, descentralizar mais e muito mais orquestrar do que decidir. Sim. Muito mais inspirar, né, do que afirmar. Saber ouvir mais, saber conectar pessoas, saber complementar essas habilidades, competências e de fato saber buscar o que é necessário para endereçar todas essas agendas, né, empoderando as pessoas. É muito difícil fazer isso. E é muito difícil fazer isso para líderes formados em outra escola, em outra agenda. Então, vai ter que ter uma grande carga de sensibilidade, maturidade, abertura mental por parte dos líderes para conseguir se tornar o líder que as empresas precisam para o futuro. Soft skills, né? É o que você falou. Tudo se resume no fim a ter essa inteligência emocional, que também foi ontem citado lá pelo Benchmark. A gente ter realmente esse... a gente descobriu que o mundo é mais colaborativo, né? A gente está numa plataforma totalmente horizontal. Tem que saber dialogar, tem que saber colaborar, tem que saber inspirar, porque ninguém vai conseguir aprender tudo sozinho, ninguém vai conseguir dominar tudo sozinho, ninguém vai conseguir acelerar tudo sozinho. Vai precisar muito mais colaboração para dentro e para fora. E isso requer um perfil de liderança muito diferente. E se não for genuíno também, não resolve, porque... O que a gente vê muito hoje é que a gente às vezes até quer ser, né? Tem coisas que a gente até quer ser, mas se não é genuíno, parece que é forçação de barra. Então... É como tipicamente a agenda de ESG, né? Que é uma outra agenda fundamental que os líderes vão ter que cuidar. Sim. Porque as agendas estruturais e as agendas estratégicas não andam de baixo para cima. Elas só andam de cima para baixo. Então, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de transformação, né? Nada disso vai acontecer se não for empurrado pela liderança com muito alinhamento em cima. Sim. E isso não vai engajar as pessoas, porque as pessoas não fazem aquilo que você pede, fazem aquilo que você faz. Sim. As pessoas não falam aquilo que está escrito, falam aquilo que você faz, aquilo que você cobra. Né? Então, as pessoas se espelham no exemplo do líder. Então, para o líder ser um exemplo engajador, ele tem que efetivamente ter uma postura muito mais aberta e colaborativa. Eu vou fazer outra aspas aqui, porque eu adoro fazer uma aspas também, mas uma vez eu ouvi uma história de que um cara estava com uma multidão e ele dizia assim, todo mundo com o indicador para cima, e todo mundo, todo mundo com o indicador para cima, todo mundo, Aí ele, esse é o polegar. Aí todo mundo, porque todo mundo imitou o que ele estava fazendo, ninguém prestou atenção no que ele estava falando, indicador, as pessoas estavam seguindo o que estavam, né, assistindo. E aí ele falou, pois prestem mais atenção, vocês prestam mais atenção naquilo que as pessoas fazem do que elas falam. Então, eu acho que é isso. Esse foi o maior exemplo, coisa super simples, banal, mas que eu falei, nossa, nunca mais eu esqueci esse exemplo. Vamos para o nosso hi-bye? Não tem vinheta para o hi-bye, mas o nosso hi-bye é o nosso ping-pong aqui, respostas rápidas, objetivas, nem sempre eu deixo, porque eu sempre quero, né, tal. Mas hoje eu vou deixar você responder. Então, minha primeira pergunta é, um livro. Pedro de Foucault, Gilberto Eco. Boa. Não conheço. É o livro que mais, assim, mexeu com a minha cabeça, né, escrito com uma genialidade. O Gilberto Eco era genial, muito pesado. Mas esse livro é espetacular, espetacular. Uma pessoa. Nossa. Como a gente está falando da minha trajetória profissional, né? Teria várias, né, aqui, né? Mas assim, se eu tivesse que falar de uma inspiração que realmente foi determinante eu acho que para me moldar profissionalmente, meu pai. Seu pai. Muito bem. Como ele chamava, Alberto? Mário. Seu Mário Serrentino. Mário Serrentino. Uma frase. Tem uma que eu gosto muito do Oscar Farinetti, que é o fundador do Italy. Ele fala, existe muito futuro no nosso passado. A gente pode interpretá-la de várias maneiras, né? Ele tem uma obsessão pelo potencial inexplorado da Itália. Né? Ele é um fanático da Itália, das suas raízes, dos seus valores, da sua riqueza e do desperdício de tudo isso. Né? De um país que está envelhecendo e se empobrecendo, né, com uma riqueza, né, inexplorada gigantesca. Mas eu acho que isso se aplica a muita coisa, né? Porque eu acredito demais em cultura, eu acredito demais em raízes, eu acredito demais naquilo que o passado nos ensina e nos projeta para o futuro. Então, para mim, isso é poder de síntese muito, muito forte. Adorei essa frase, adorei. E um sonho, qual é o sonho de Alberto Serrentino? Acho que envelhecer feliz.
Já tá fazendo, né? Aliás, eu vou te falar, ele envelhece, né? O cara não envelhece, gente. Beleza. Agora que começa a ter um fio de cabelo branco, e falou, pô, acho que tinha tanta gente torcendo pra você ter um fio de cabelo branco, Roberto. Aí tem vários já. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez, de coração, pelo privilégio que é conhecer você, ter você como sócio, como amigo, como pianista, meu par aí de música e é muito bom. Então, te agradeço, obrigada por você ter assim explanado de uma maneira tão fluida, objetiva, tanto conhecimento que você tem para nos dar. Espero que tenha inspirado toda essa turma. Ótima conversa, muito bom. Faltou só a gente fazer o fechamento com um duozinho um grande musical. finale. Quem sabe a gente faz só isso. Bom, obrigada. E você, eu quero que você continue acompanhando a gente. Vai assistir mais os Come Togethers, a gente tem vários episódios com várias pessoas inspiradoras e hoje aqui com o Alberto você teve um pouquinho do que são também todos esses programas que a gente tem feito para trazer varejista, investidor e empreendedor para uma boa conversa, oportunidade de a gente conhecer trajetórias e motivações de pessoas inspiradoras. E eu te espero no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.